Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa o pessoal ir entrando aí. Todo mundo entrando. Tema muito importante da nossa live hoje. Vamos falar sobre a saúde mental para os profissionais da saúde. Tem umas pessoas aí importantíssimas aí para trazer um assunto pra gente, para nos conscientizar. Vamos compartilhar aí, meu povo. Importante que todo mundo entre, todo mundo abrace o projeto. Já vou começar a fazer a apresentação já, vou dar só uns minutinhos para ir entrando, pessoal. E aí a gente já inicia já a nossa live, que vai trazer vários assuntos importantes hoje aí para os profissionais da saúde. Fala, Josué, tudo bem, meu querido? Nerinaldo Alves também deu boa noite aqui, boa noite. Compartilha aí, pessoal, bora compartilhar aí, ó, colocar a setinha aí, vamos compartilhar. Vou compartilhar aqui, aperta na setinha aí, mande para seus amigos, mande nos grupos do WhatsApp. Mais uma live aí da Cauis. Os participantes também, se já estiverem aí, sinalizem aí, por favor. Doutora Jussara, boa noite. Doutor Edson. Doutor Felipe, doutor Rômulo. Sinalizem aí pra gente. A doutora Jussara já apareceu aí, ó. Doutor Edson também. Bom, vamos lá então. 8h10. 9h10. Vamos iniciar. Uma galera boa entrando. Isso aí, pessoal. Vamos compartilhar. Vamos iniciar a nossa live aqui no Instagram com o tema Saúde Mental para os Profissionais da Saúde. Psicólogo Felipe tá aí. Isso aí, pessoal. Essa live tem como propósito conscientizar os profissionais da saúde com assuntos, né, relevantes, de importância, de suma importância para a vida de ambos. Gostaria de iniciar falando um pouco sobre a Cauis, que é a Cauis. Não vou me aprofundar porque o tempo é curto, temos pessoas muito mais importantes para estar falando, eu estou só moderando. Primeiramente eu gostaria de me apresentar, eu me chamo Gustavo Soares, eu sou o CEO da Agência Galu, estou aqui representando a Cauis para trazer essa moderação da live, para trazer aí esse assunto que é muito importante. A Cauis, Associação Categoria Unida do Espírito Santo, é um grupo destinado a buscar melhorias para os profissionais da saúde, visando a ética, o diálogo e a coerência. Lembramos que aqueles que omitem isso devem reavaliar seus conceitos e pontos de vista, pois hoje pode ser um colega, amanhã poderá ser você. A Cauis, com determinação, persistência, garra e luta, é acima de tudo união. Hoje segue composta com suas respectivas pastas e representantes legais, tais como
a educação continuada, a comissão de ética, a política e a fiscalização, eventos e atos públicos e a propagação desse tema que é saúde mental nas mídias digitais. Então, se você que é profissional da saúde precisa de um direcionamento psicológico, de um direcionamento jurídico, essa live aqui ela é para você. Ou se você conhece alguém que precisa, aperta aqui, ó. Aperta aqui nessa setinha aqui, ó. E envia para seus amigos. Vamos enviar, vamos espalhar. Coisa boa tem que ser espalhada, né? Muita gente entrando. Eu vou estar convidando agora. Primeiramente eu vou estar apresentando quais são as pessoas que vão estar falando aqui e quais são os temas dela. E logo após eu vou estar convidando essas pessoas para estarem aqui conversando um pouco com a gente. Primeiramente, a gente vai estar apresentando aqui o psicólogo Felipe Braga, que ele vai tratar sobre um assunto cujo tema é ansiedade e depressão, suas nuances e como se cuidar. A Jussara Pinho, doutora Jussara, vai estar falando sobre burnout, afastamento e retorno ao trabalho. O doutor Rômulo, que é psiquiatra, vai estar falando sobre suicídio e depressão nos trabalhadores da saúde. E o doutor Edson, que é o advogado, vai estar falando sobre consequências legais das doenças mentais na relação do trabalho. Então, sem mais delongas, ó, Dona Maria está aqui. Sem mais delongas, eu vou estar convidando aqui agora nosso primeiro participante aí para estar trazendo um tema importantíssimo, que é o Dr. Felipe. Vou convidar uma pessoa por vez, tá bom? Essa pessoa vai ter a oportunidade de estar aqui trazendo um tema aí e vamos estar ouvindo ele. Boa noite, doutor. Boa noite, Gustavo. Tudo bem com Tudo você? jóia aí com você, meu querido? Tá conseguindo ouvir a Tudo gente ótimo. bem? A gente tá te ouvindo bem também. Que ótimo, que ótimo. Estou ouvindo Ótimo. vocês perfeitamente, né? Desde já agradeço aí pela participação aí nessa live, né? É nossa, pode se Agradecer. apresentar aí, começar já seu assunto, que é muito importante. Eu não tenho que falar mais nada, a gente só tem que ouvir você agora. Tá certo, né? Lembrando aí que a gente está no Setembro Amarelo, né? Então falar desse assunto muito pertinente aqui, a saúde mental, e associado aqui aos profissionais da saúde, né? Mais ligado aí as pessoas que cuidam, né, de outras pessoas. Desde já agradecer aqui o convite, né, do nosso querido Alex, que, né, foi o idealizador aí desse projeto, né, e eu recebi esse convite com muita felicidade aqui, né. Então, né, vou começar aqui me apresentando, né, eu sou Felipe Braga, psicólogo, né, eu trabalho há vários anos aí como psicólogo clínico, atuo na abordagem em TCC. Então, faço os atendimentos, né, cuido aí da saúde mental das pessoas dentro de várias áreas, né, ansiedade, depressão são as que mais acometem, mas também relacionamentos, né, também faço terapia de casal, então consigo aí atender vários tipos de demandas diferentes. E o assunto que eu vim tratar aqui hoje, né, nessa live, é a ansiedade e depressão, suas nuances e como se cuidar, certo? Então, vou iniciar falando um pouquinho de ansiedade, depois perpasso aqui pela depressão, né, passar algumas estratégias para você aí que não consegue lidar muito bem com isso no trabalho, ou está acometendo isso na sua vida, né, no seu dia a dia. E aí, faço aqui o fechamento para a gente poder encerrar, tá? Falando um pouquinho sobre a ansiedade, de fato,
ansiedade algumas pessoas trazem como emoção, mas ela é um mecanismo de defesa que faz parte do nosso dia a dia. Não é que a ansiedade seja ruim, né? Na verdade, a ansiedade ela é boa. Ela que nos faz, nos defende de alguma coisa que está por vir, né? É como se fosse um mecanismo de defesa nosso para algo que está por vir. A ansiedade se torna ruim quando a ansiedade ela está em níveis mais altos e ela é ativada em momentos que não precisa. Por exemplo, quando a pessoa está no shopping, ou ela está no trabalho ali, fazendo suas atividades diárias, ela não, quando a ansiedade ela comete nesse momento aquela sensação, tontura, né, alguns sintomas que tem, eu vou falar um pouquinho mais depois, quando tem ela nesses níveis, ela vai fazer com que a gente fique aí desnorteado, né? Muitas pessoas não conseguem ter o trabalho aí com sua completa atenção, não vai conseguir aí, né, em sua complexidade fazer atividades diárias e vai se tornar uma pessoa disfuncional. Então, a ansiedade em si, ela nos protege, né? Ela faz com que a gente esteja em situação de perigo e fique em estado de alerta, né? A nossa pulsação, o batimento cardíaco acelera, e aí a gente consegue sair daquele tipo de situação muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo, porque o corpo já está preparado para aquilo. E por que a ansiedade é tão falada hoje, né? O que acontece? Quando ela está em níveis mais altos, ela vai fazer com que a gente não pareça a gente mesmo. Sensação de medo, coração acelerado, em situações que não necessariamente precisa de uma defesa. Isso tudo está associado a experiências que a gente teve que fizeram esse gatilho ativar esse tipo de sensação que a gente está passando, a ansiedade, certo? Então, de fato, a ansiedade é um medo ali do futuro, de uma situação hipotética que pode acontecer, tá? Então, a gente fica imaginando coisas, pensando aí que vai acontecer, será que vai acontecer, né? Estou ali no trabalho, nossa, amanhã eu vou ter que fazer aquela atividade, vou ter que conversar com aquela pessoa, aquela reunião que eu vou ter. Então, assim, é uma situação que está te alertando, mas não tem perigo nenhum. É uma reunião, é uma pessoa que eu vou ter que encontrar, é alguma atividade que eu vou ter que fazer, entende? Então, a ansiedade, de fato, quando ela não está de forma saudável, ela é prejudicial e nos torna disfuncionais. Então, a gente precisa olhar, observar todos os aspectos dela, certo? Uma parte importante é a gente também entender os sintomas. A gente tem sintomas psicológicos e sintomas físicos. Alguns sintomas psicológicos muito comuns é aquela preocupação excessiva com algo do futuro, certo? Né? E isso faz com que a gente, imaginando, né, situações, imaginando coisas que não vão acontecer, coisas hipotéticas, e a gente fica pensando que essas coisas vão nos consumir, vão nos acabar com a gente, né? Muitas pessoas trazem que, eu antes de fazer uma apresentação, de fazer uma entrevista, eu já fico nervosa, tenho que ir no banheiro, dor de barriga, aquela coisa toda. Então, esses pensamentos fazem com que, no futuro, faz com que a gente não consiga exercer com plenitude aquilo, né? Isso traz também uma desrealização, né? O sentimento ali de não estar realizando, né? E constantes preocupações. Esse é um dos sintomas psicológicos. O físico, as pessoas conseguem trazer mais afínico, como taquicardia, né? Palpitações, algumas pessoas trazem, né, muito comum, trazerem tonturas, né, até falta de respiração, dor no peito. Então, uma sensação que toma a pessoa como um todo, tremor, né, calafrio, e faz com que a gente não consiga exercer aquilo com plenitude. Em estados mais graves,
né, dor de cabeça, cefaleia, hipertensão, pode causar também, tá? Alergias. Então, isso, né, úlcera, né, pessoas que trazem aí com problemas estomacais mais graves. Então, isso faz com que a gente não consiga fazer tudo com plenitude. E o que acontece? Esses sintomas, a gente tem que tomar muito cuidado e observá-los, tá? Para que a gente consiga tratar de várias formas. Como psicólogo, né, eu recomendo terapia, lógico, para poder a gente atuar na raiz dos problemas. Porque por mais que a gente sinta sintomas físicos, a ansiedade em níveis mais altos, ela faz com que a gente tenha sintomas físicos, tá? E necessite de um tratamento para poder abaixar esses níveis. Quando está em estados mais graves, eu recomendo ajuda psiquiatra para poder entrar com medicação, né? Entrar no estado ali de normalidade, de homeostase, para que a pessoa fique mais preparada para poder aliviar os sintomas. Só que uma coisa interessante é que o remédio ele não atua na causa, né? Ele vai atuar ali no sintoma, na parte física, na parte psicológica, como que os nossos neurotransmissores fazem as reações químicas e nos fazem sentir essas emoções todas. Então, isso faz com que a gente tenha que abaixar esses níveis, né, quando a gente precisa de medicação, abaixar esses níveis, para poder a gente melhorar o estado. Entretanto, como é uma questão de ordem psicológica, precisa de tratar a raiz, e a raiz é de cunho emocional. Uma experiência vivida, algum gatilho emocional, algum tipo de experiência que a pessoa passou. E aí, na terapia, a gente vai tratar a causa raiz. De fato, o remédio ajuda no sintoma ali, mas a terapia é essencial para que isso ocorra, né, de forma tranquila. Quanto mais passa o tempo, mais essas situações elas vão acometer, né? Então, a ansiedade, ela faz com que a gente sinta isso e deixe a gente dessa forma. Algumas pessoas também trazem a depressão, falando um pouco mais aqui, de uma forma bem parecida. Inclusive, tem algumas patologias também dentro da depressão, que é o depressivo ansioso. Então, podem ter também alguns tipos de associação. Só que a depressão, ela já é uma doença que ela afeta o emocional, né, do indivíduo, fazendo com que ele experimente sintomas de tristeza, né, desesperança, não vê mais possibilidade de vida, não vê mais possibilidades de entrar num trabalho, não quer sair do quarto, fica uma pessoa totalmente disfuncional, sabe? Lógico que tem níveis de depressão. Tem pessoas que conseguem viver ali num nível de depressão médio, intermediário ou baixo ali, e às vezes nem sabem. Né? Pessoas que veem muita negatividade nas coisas, que não conseguem vencer, deixa a vida levar em vez da pessoa levar a vida, né? Em vez da pessoa tomar conta de si próprio. Ah, mas é muito difícil, né, fazer uma pessoa sair do quarto assim que está com depressão, só quem conviveu sabe o quanto é difícil fazer a pessoa se engajar, a pessoa sair daquela zona de conforto, sair daquela situação. Então, o que acontece? A pessoa que tem depressão, ela tem uma baixa dopaminérgica, né? A gente diz, tem baixo níveis de dopamina no cérebro, que é um neurotransmissor que é uma produção natural que o nosso corpo tem. É a nossa farmácia, né, do cérebro. O nosso cérebro produz serotonina, né, noradrenalina, enfim, várias coisas que fazem a gente ter emoções, ter sentimentos. E a baixa dopaminética, ela deixa a gente no estado de catatonia, vamos dizer assim, né? Não é chegar tanto, mas de não querer fazer as coisas.
de estado de paralisia, né? A pessoa que quem já conviveu aqui mais próximo de uma pessoa que tem uma depressão mais profunda, não é só dizer, sai do quarto, vai fazer alguma atividade, não é tão simples assim. Nesse caso, a gente tem que entrar com medicação, fazer aumentar o nível de dopamina, tá? Para poder fazer com que ela melhore ali o tônus e a terapia passa até fazer mais efeito, para que ela consiga sair daquela zona, né? Sintomas mais comuns psicológicos da depressão é tristeza, ali, irritabilidade, algumas pessoas também têm ansiedade, que é o medo de alguma coisa acontecer, então gera também fobias, né, de ambientes, fica angústia, a pessoa começa a ter pensamentos ali negativos e traz todo o pessimismo para tudo na vida dela, tudo vai dar errado, né? Então, autodesvalorização, não enxerga os feitos dela, não enxerga o que ela faz, né? Muito baixa, baixa autoestima. Então, as pessoas que têm depressão, elas não conseguem aí, se arrumar, vestir bem, passar um perfume, ela se vê como uma pessoa, né, não bonita, uma pessoa que não consegue fazer as coisas, se sente culpada por tudo e fica muito irritada, né, uma característica também das pessoas com depressão e acaba sendo como algumas pessoas trazem grossa. E aí afasta as pessoas. E a rede de apoio é muito importante para que essas pessoas saiam dessa zona, né, de depressão. Alguns efeitos físicos da depressão é falta de apetite, né, mudanças ali, ou até aumento também de apetite. Então, alguma alteração no apetite assim que aconteça com essas pessoas, né, falta de sono, insônia, acontece muito. A pessoa diminui o apetite sexual, não sente mais vontade de fazer, né, a baixa dopamina também faz isso, né. As dores físicas, né, começam a aparecer também na pessoa, dor no estômago, intestino preso, tudo acontece, né. Então, a gente tem que observar tudo isso sobre a depressão. Depressão não tem cara. Muitas pessoas do nosso convívio estão por dentro triste, por fora ali, fazendo o seu trabalho no dia a dia, né? Aqui no caso dos enfermeiros, estamos ali cuidando dos enfermos, né? Das pessoas que estão ali, o próprio nome paciente, né? Tem que trazer uma paciência ali para poder cuidar do outro. Isso é importante para que a gente consiga manter a saúde mental no trabalho, certo? Então, a gente consegue lidar com isso. Como não tem cara a depressão, a gente tem que observar. Se observar como pessoa, enxergar esses sintomas. Será que eu estou vendo tudo de uma forma ruim? Será que eu estou sendo pessimista? Fazer essa reflexão, sabe? Entender que a gente é frágil, que a gente pode acometer uma depressão, que não só é exclusivamente de pessoas que não estão nem aí para a vida, tá? Não é assim que funciona. A gente tem que entender que pode ter uma pessoa ali perto de mim com depressão e ela não aparenta, porque elas têm sentimentos e tá dentro, não tá por fora. E me remete muito a alguns casos, né? Charlie Brown Jr., depressão, né? Teve um surto, teve um suicídio, vários casos de famosos, né? Traz Amy Winehouse, o próprio, né, integrante da banda do Charlie Brown Jr. também, poucos tempo depois, né? Teve isso. Então, assim, às vezes está do lado da gente. Ou é a gente e a gente não percebe. Então, olhar isso de perto e entender. Uma das coisas que eu trago aqui muito forte, tanto para depressão quanto ansiedade, é usar a nossa própria farmácia, a nossa própria química do cérebro para poder ajudar ao nosso favor. Então, fazer exercício libera, aumenta ali a dopamina. Quando a gente está no nível ápice ali, injeta adrenalina, endorfina,
E aí, quando a gente acalma, vem aquele estado de relaxamento, aquela sensação boa depois do exercício, ajuda muito. Alimentação, né, rica não, alimentação com pouco gordura, pouco carboidrato, ou seja, uma alimentação mais equilibrada, ela faz com que esses alimentos ajudem também a gente a ter bons neurotransmissores para poder ajudar. Né? Exercitar a gratidão é uma coisa que tem se falado muito, que faz com que o nosso pensamento e o nosso cérebro ele fique mais positivo e nos traga coisas boas. Então, exercitar também essa gratidão diária, entender que nosso dia tem coisas boas e coisas ruins, e muitas vezes a gente enxerga essas coisas ruins, como perder um ônibus, chegar atrasado. Vocês estão me ouvindo aí? É o doutor Felipe que caiu? O doutor Felipe caiu. E aí, doutor? Tá travando tudo? Tá travando só o doutor? Vou convidar o doutor de novo. E aí, doutor, fiz o convite pro senhor novamente aí. Se não conseguir falar com ele, a gente parte para outro integrante. E aí depois a gente volta. E aí depois ele faz as considerações finais dele, tá bom? Pode ser, doutor? Eu vou continuar aqui a live, vou chamar aqui uma nova pessoa para falar, e aí depois o senhor volta e faz as considerações finais aí. Vamos estar ouvindo agora a doutora Jussara, da enfermagem do trabalho, vai estar trazendo um assunto importantíssimo para a gente aí. Vou estar fazendo um convite agora, doutora Jussara. Vamos. Boa noite, doutora Jussara. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo e agora estamos te vendo também. Então, boa noite. Eu sou a enfermeira Jussara Pinho, aqui do RJ. Sou enfermeira do trabalho e hoje eu venho aqui a convite da CAUES, por fazer parte também desta diretoria dessa renomada associação. Faço parte do diretório ético e eu venho falar sobre burnout ou burnout, como alguém queira pronunciar diferenciado. A minha explanação aqui, o nosso doutor Gustavo falou muito, doutor Felipe, perdão, falou muito bem e ele pontuou alguns sinais e sintomas. Mas eu vou passar para dentro do hospital, para uma situação mais prática. Normalmente, quando acontecem os sinais e sintomas, quem percebe é o nosso colega de trabalho. Eu estou me referindo no campo do profissional de saúde, né? Percebe que o comportamento está diferenciado, que a pessoa está muito calada, ou tem uma bipolaridade de humor acentuada, né? A pessoa que é extremamente vaidosa passa a não se cuidar tanto, não maqueia, não passa um batonzinho, fala pouco. Então, assim, já é algo para levantar a suspeita entre a sua equipe e comunicar ao seu enfermeiro. Olha, a nossa colega não está bem. Ela quase
não conversa, ela mudou muito o comportamento dela, está entristecida, né? Está com embotamento afetivo, que a gente fala. Ela não demonstra sentimento, né? Ela recua. Então, assim, é bastante importante que o profissional tenha essa sensibilidade de perceber que a sua colega não está bem. Mediante esse fato, já sinalizado isso, então a profissional enfermeira, que é a chefe de equipe, tem que comunicar no livro de ordem e ocorrências o fato e dar continuidade para levar esse profissional para um tratamento, né? Precisa passar por um tratamento, uma avaliação médica, clínica, né, para que ela possa, então, ser depois encaminhada para o psicólogo e para o psiquiatra. Mas vamos lá. Voltando ainda na parte da enfermagem, medicina do trabalho, o que eu quero pontuar aqui, e vou me referir bastante o nosso último trauma, que foi a Covid, né? Que nos acometeu assim desesperadamente. Tivemos que enfrentar de fato, perdemos muito, né? Perdemos amigo, perdemos parente, perdemos amores, perdemos. E isso trouxe uma grande dor. E qual é o meu principal debate em relação a essa live? O profissional teve o afastamento devido, reconhecido que está instalado, perdão, uma patologia referente ao excesso do trabalho, ao excesso de cobrança, uma exaustão enorme. Esse é o burnout, né? Normalmente acomete pessoas que são extremamente cobradas, de grande responsabilidade, pessoas que têm que trazer resultados e sofrem uma pressão psicológica muito grande. E ele já não está bem, né? E aí é o gatilho e a gota d'água. E aí ele surta, né? E quando ele surta, ele tem que ser afastado. Não tem jeito. Nesse afastamento, né, assim, normalmente passa dos 15 dias ou chega bem próximo. E aí ele é afastado pela enfermagem de medicina do trabalho, pelo médico do trabalho, acompanhado do enfermeiro. Esse paciente, esse profissional é afastado. E vamos supor que ele ficou afastado 15 dias. Passaram-se 15 dias no calendário, ele tem que retornar às suas atividades. E é aí que eu pontuo para vocês. Já passaram-se os 15 dias, ele tem que voltar. Mas será que ele está preparado para voltar? Será que ele está pronto para isso? Então, eu acho que o psicólogo tem que trabalhar em conjunto, formando um SESMIT, na medicina do trabalho. Sabe por quê? É muito fácil o empresário, digamos assim, não vou citar nomes, né? Que contrata uma empresa que tem a medicina do trabalho e aquele profissional contratado, não, estou 15 dias, está bem melhor, já pode voltar para campo. Não, não é assim. Não é assim. Tem que solicitar a avaliação do psicólogo. Sabe por quê? Aquela pessoa passou por tratamento com psicólogo. E se ela passou por tratamento psicólogo, é necessário que o psicólogo também dê alta a ela. Esse é o meu modo de pensar. Esse seria o correto. Tá, já acabou meus 15 dias, mas eu não estou bem ainda. Eu não consigo voltar. Eu tenho medo, eu tenho traumas, eu tenho neuras. Nesse período em que eu fui acometida pelo burnout, eu passei a fumar excessivamente, passei a beber excessivamente, me tornei uma pessoa extremamente grosseira, com pouco limite, não me cuido mais, minha aparência não está boa, eu não durmo corretamente, perfeitamente. Então, isso me traz a insônia,
e prejudico o meu corpo. Como eu, um profissional da saúde, posso cuidar de alguém se eu não estou bem? Quem vai cuidar de mim? Essa é a palavra dessa enfermeira do trabalho. Então, vocês têm o direito, sim. E uma outra situação, se você está com sinais e sintomas dessa patologia, comunica à sua chefia: eu não posso trabalhar, eu não posso executar essa atividade, porque eu não estou pronta, eu não estou bem, não me sinto segura. E o seu código de ética da profissional e a enfermeira, ou técnica, ou auxiliar, respalda isso a ela. Se você não está pronto, não se acha capaz de realizar, negue-se a fazer, para que isso não se transforme num processo ético. Então, é de suma importância que você faça com que sua chefia, ou você mesmo, pode relatar no livro de ordem e ocorrência: me nego a realizar tal atividade por não me sentir segura e pronta para fazê-lo. Assina, bota a data, bota a hora e fala que comunicou a sua chefia direta. É assim que se faz. Dizendo aqui para vocês que o livro de ordem e ocorrência não é um livro destinado para o enfermeiro. Não. É para a equipe de enfermagem, onde todos têm que ter acesso. Ele tem que ficar num local de fácil acesso para toda a equipe. E quando acontece uma situação dessa, de um profissional no meio do plantão, não se sentir capaz, não se sentir seguro, entrar num choro exacerbado, por não conseguir realizar, não estar se sentindo bem, ele tem o direito e o dever de colocar isso no livro de ordem e ocorrência, que é um documento. Que quando há uma denúncia e vocês chegam no conselho, a primeira coisa que a plenária solicita é saber se houve um registro. Que o livro de ordem e ocorrência, ele é numerado, ele tem uma abertura de capa dizendo para que ele se destina, para quem é e o que deve ser relatado ali. Então, pensem bastante nisso. Não deixe o livro de ordem e ocorrência sob o poder do enfermeiro. Não. O livro de ordem e ocorrência é da equipe de enfermagem. Então, assim, é de grande importância que esse profissional que foi acometido pelo burnout, ele seja avaliado. Se for preciso mais de uma avaliação, que seja. É melhor do que colocar a vida do outro em risco. Temos que ter responsabilidade, consciência. Eu não quero saber se isso vai trazer um prejuízo para o meu contratador. Eu quero saber que eu não estou bem para executar e que eu não posso colocar a vida do outro em risco e nem responder um processo ético, porque eu sou obrigada a realizar algo que eu não estou pronta para fazer. Então, fica aqui o meu aconselhamento para vocês em relação a isso. Se você não está se sentindo bem, se você precisa de uma ajuda, solicite essa ajuda. Sinalize para o seu colega de trabalho, para a sua chefia. Eu sei que muitos, às vezes, ficam suprimindo seus sentimentos por medo de perder o contrato de trabalho. É isso que acontece com o trabalhador. Ele sofre pressão, ele não pode se manifestar para não perder o contrato de trabalho. Sim, o livro de ordem e ocorrência é obrigado a ficar num setor onde tenha visibilidade, viu, Jupinho? Gratidão por você estar aqui. Jupinho é profissional de enfermagem, Jupinho é assistente social e é irmã da enfermeira Jussara Pinho. Obrigado por você participar, irmã, aí de São José dos Campos, e levar essas orientações para os seus colegas de trabalho. Eu sei que você tem uma grande responsabilidade no trabalho que desenvolve. Então, façamos assim. Se tem uma dificuldade, se não está se sentindo bem, se está temerosa, né? A mesma situação, teve uma
profissional que veio no meu privado, tem poucos dias, falando para minha enfermeira, a minha chefia me mandou para um setor que eu não tenho grande experiência para executar. E aí eu disse para ela que eu não sabia, eu não tinha experiência, ela queria que eu fosse para o CTI. E eu não sou intensivista, eu não tenho essa experiência. E ela disse para mim, se você não for, eu vou te dar uma advertência. Vocês vão ouvir isso. Deixa ela dar advertência, mas não assina não. Pega o seu livro de ordem e ocorrência, bota a data, bota a hora e diz, eu fui encaminhada para realizar a minha labuta no setor onde não tenho experiência. Comuniquei a minha chefia direta e deixo aqui o meu relatório, que não me sinto pronta nem capaz de realizar. Assina e carimba. Isso é muito importante. Muito Então, bom. pessoal, oi, não entendi. Não, Alguma muito bom. pergunta? Não, não, muito bom. Você já respondeu a pergunta aqui da Jupinho. Sim, 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 sim. Respondi sim. É, então, assim, eu estou aqui pronta. Se vocês precisarem de mim para alguma orientação referente a isso, vocês são profissionais que têm acesso hoje, né, à internet, vocês podem buscar informações, vocês têm acesso ao conselho de vocês, seja você nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, né? Procure o seu código de ética, siga ele, para que isso não traga problema. Se não está se sentindo bem, pede afastamento, passa pelo profissional, segue a risca, passa por um psicólogo, passa por um psiquiatra. Às vezes é necessário que, junto com a terapia de tratamento psicológico, se faça uso de fármaco para controle do sono, para um relaxamento, para diminuir a ansiedade. E não esqueçam de incluir na lista de tratamento de vocês o lazer. O lazer faz parte do conjunto de saúde. Então, não é porque você está afastado que você não pode ir a uma praça, a uma praia, ver o mar, tentar contemplar se tiver um mar aí na sua cidade. Né? A pessoa está com um problema psicológico, ela não está acabado. Então, a chefia tem essa mania de falar: olha, eu vi foto no seu Instagram, você está afastado, mas você foi à praia. Eu fui fazer uma higiene mental. Tá? Se afaste da bebida, da droga, isso não convém. Tire os pensamentos negativos da sua mente. Você é importante. Você estudou e aprendeu para cuidar de alguém, mas você precisa cuidar de você também. Então é isso. Veja os seus direitos trabalhistas, né? Quando você é afastado por doença do trabalho. Então, não fique preocupado que você não vai ser mandado embora. Você tem um período, né? Que você tem como é que se diz assim? Um colar de anjo para não ser demitido. Né? Você tem um Ótimo. prazo de imunidade. E aí você Doutora, pode. Oi, meu filho, fale. tem uma pergunta aqui para a senhora sobre o Sim. que vou estar fazendo aqui da Pisci Calha Negrito. Mas Sim. ela falou assim, ó, mas esse livro sobre a causalidade de um problema psicólogo de um profissional fica exposto para a categoria visualizar? Olha, eu entendi a pergunta dela. Ela está falando sobre a exposição do profissional do problema que ele vem Exatamente. passando. Entendi. Então, o livro de ordem e ocorrência, infelizmente, você vai ter que botar ali e os seus colegas têm acesso a esse registro. Mas isso não é motivo de vergonha. Isso não vai te fazer menor. Se você tem a necessidade de pontuar que você precisa de ajuda, você vai pontuar. O ser humano é assim. Ele adoece, ele trata, ele melhora. Quem sabe a sua chefe também um dia não precisou de um psicólogo, de um psiquiatra. Isso não é vergonha. Não é.
Eu, enfermeira de Sarapim, eu passei por consultas com psicólogo. Sabe por quê? Porque em pouco tempo eu perdi uma filha de 24 anos, eu tive um filho acidentado, eu tinha um casal de filho. A menina morreu, o menino sofreu um acidente e o marido faleceu nos meus braços. Olha só, foi muito tapa na cara. E os meus colegas souberam disso. Mas eu enfrentei o meu luto, a minha dor, trabalhando. Mas eu me senti segura e boa para fazer isso. Eu sou uma mulher muito ativa. Se eu fico em casa, aí eu vou para depressão. Eu não posso ficar deitada. Eu não posso. Eu tenho que ajudar. Eu trabalho com criança, sabe? Eu trabalho com os pais da criança. Então, foi o que me fez forte na hora da dor. Então, assim, não tem problema nenhum. Todo mundo sabe por tudo que eu passei. Não foi vergonha. Eu também disse, olha, eu vou precisar de ajuda de um psicólogo para pelo menos me orientar. O único problema que eu tive foi o sono. Eu não conseguia dormir. Foi muito triste a cena do meu marido indo embora, me olhando, esticando a mão para mim. E eu fazendo manobra e não tendo sucesso. Mas isso não me impediu de trabalhar, de me refazer, de continuar. Eu estou aqui, né? Então, fiz esse relato para mostrar para vocês que todo mundo passa por isso. Não é porque eu estou aqui em tela, orientando, aconselhando, que eu não passei por isso. Então, não é vergonha. Se não está pronto, se não se acha capaz, se está com medo, informe, peça ajuda. Eu deixo aqui um forte abraço para vocês, porque tem outros profissionais, a menos que tenha alguma outra pergunta. Tem moderador? Estão Outra pedindo para pergunta? mandar um abraço aí, ó, para o Espírito Santo, para Curitiba. Então, eu vou ter que avançar um pouquinho só, 2 minutinhos. Vamos lá, A o Dr. enfermeira do Romulo está esperando, Sarapinho, hein? isso, tá, eu vou ser rápida. A enfermeira do Sarapinho manda um abraço para Curitiba, para o Espírito Santo, para Minas Gerais, Tocantins, sabe, Paraná, Goiás. Eu mando um abraço para 26 estados, a qual eu faço parte. Um abraço enorme para o meu PBS, uma construção de tijolos fortes, né? E eu deixo aqui o convite para vocês, participem do PBS. É a construção do profissional de saúde, tá certo? Não é só da enfermagem, não. É do profissional de saúde. Vamos lá. Um forte abraço. Eu sou enfermeira de Sarapinho, do RJ, e contem comigo. Caso precisem, é só me gritar. Muito Ju! obrigado, E eu chego doutora. aqui. Muito obrigado. Ótimas palavras. Todo mundo aí, creio que todo mundo absorveu, todo mundo entendeu a mensagem. E agora é foco na saúde, né? Como a Renata dizia, hashtag foco na Ó, saúde. isso é foco na saúde, é PBS. Seja forte. Um Vem com a abraço, tchau, gente. tchau. Um abraço. Tchau, querido. Isso aí, pessoal. Vamos continuar agora nossa live aí. Só dessas duas pessoas vocês já conseguiram entender aí que o assunto é sério, que a saúde importa, importa muito, a saúde mental importa muito. Não é porque você é um profissional da saúde que você não precisa de ser cuidado, todos nós precisamos. Vou estar chamando agora o Dr. Rômulo, ele vai falar sobre. O Dr. Rômulo é um psiquiatra, né? Ele vai falar sobre suicídio e depressão nos trabalhadores da saúde. Vou estar chamando ele aqui para estar fazendo parte aí, fazendo a sua participação, trazendo aí a mensagem para todos nós aí. Vamos ver se ele entra aqui, ó. Vamos lá, doutor Rômulo. Aceita aí, meu querido. Fiz o convite já para o doutor Rômulo. Enquanto isso, vai colocando aí, ó, hashtag Foco na Saúde.
Vamos compartilhando aí para seus amigos também, profissionais da saúde. Boa noite. Boa noite, doutor Romulo. Só vira a câmera, por gentileza, aí pra gente. Isso. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Vou tomar seu tempo não, pode se apresentar, falar um pouco sobre você aí e já prosseguir já. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Eu sou o Dr. Romulo Azevedo, sou médico, psiquiatra e fui convidado, né? Agradeço aí a chance de estar podendo explanar aqui sobre depressão e suicídio aqui na CAUES. Pois bem, pessoal, com relação à depressão, a gente tem que lembrar que a depressão é um quadro clínico em que tem uma constelação de sintomas. Não existe um exame de imagem, um exame laboratorial que detecte depressão propriamente dito. O diagnóstico é clínico. A gente observa as queixas, ouve as queixas do cliente e observa o comportamento dele, né? A pessoa, né, no intervalo, né, para poder ter um quadro de um episódio depressivo, ela tem que ter pelo menos, né, 2 semanas com os seguintes sintomas, né? Um humor rebaixado, né, um humor triste, né? Uma perda no interesse ou no prazer, uma queda no nível de energia, né? Um pensamento, um sentimento de culpa, de inutilidade, né? Dificuldade de concentração, redução no interesse em diversas esferas da vida, no trabalho, em lazer, nas amizades, em sair, se divertir, alteração de peso, né? Então a gente junta essa constelação de sintomas, observa o quanto que está tendo prejuízo na vida do paciente e infere o diagnóstico, né? Dado o grau de prejuízo, que pode ser leve, né? Se for um quadro leve, a gente recomenda o acompanhamento psicológico. Se for de moderado a grave, aí a gente tem que intervir com um medicamento, né? Aí a gente vai ter que ver qual é o medicamento mais adequado para a pessoa. Com relação aos fatores de risco para a depressão, existe uma predisposição familiar, né? Tem histórico de pessoas com depressão ao longo das gerações de determinadas famílias, né? Isso aí. Mas aí vocês me perguntam se tem uma relação genética direta. Ah, o pai é deprimido, então o filho vai ser deprimido, ou a mãe. Não é. Na verdade, a gente tem a depressão um somatório de ação de genes que estão funcionando de um jeito anômalo, né? E que no conjunto, ao longo daquela cadeia, daquela associação de genes funcionando alteradamente, a pessoa vai abrir um quadro depressivo, né? Tem a relação do estresse crônico, né? Então a pessoa tem um estresse, né? Um aborrecimento constante, pressão no trabalho, vida conjugal complicada, vida financeira derrubada e tal. Isso aí também vai contribuir para quadros de depressão, né? Nós temos alterações hormonais também podem influenciar, né? Principalmente o aumento de cortisol, né? Em geral, nos homens a baixa da testosterona também pode abrir quadro depressivo, né? O etilismo, o consumo abusivo de bebida a médio e longo prazo deprime, o conjunto de medicamentos tranquilizantes, diazepam, clonazepam, os PANs da vida, né? Os cheques azuis, as receitas azuis, né? Elas também contribuem para isso aí. Traumas psicológicos, é óbvio, né? Diversos traumas, assalto, tentativa de estupro, assédio, enfim, isso aí também contribui para o quadro depressivo, né? E a alteração da vida financeira, né? Se a pessoa, por exemplo, tem uma quebra financeira, isso aí, hoje em dia, no regime que a gente vive, né? Na atual condição que a gente vive, isso é muito preponderante para poder induzir uma pessoa a um quadro depressivo, né? Foi feito um estudo, né? Fui ver um compilado para poder falar aqui para vocês, e gozado, na população geral, a ansiedade
população geral, incidiu em torno de 9,5% da população. E sintomas de depressão incidiu 15,5% da população geral. Já nos profissionais de saúde, de 30% a 50% dos profissionais de saúde abriram com quadro de ansiedade e 25% a 30,5% sintomas sugestivos de depressão. Aqui que eu estou lendo, porque é um monte de estatística, né? Então eles fizeram uma pesquisa numa cidade de São Paulo, né? E pegaram nessa cidade do interior de São Paulo 173 profissionais, 22 médicos, 28 enfermeiros, 38 auxiliares e técnicos de enfermagem, 85 agentes comunitários de saúde. Chegando lá, no final da pesquisa, eles aplicaram as escalas de depressão, né? A escala de Beck, que até a pessoa é auto-aplicável, né? A pessoa vai marcando o X lá, né? 85% das pessoas dessa população, né? 85% desse grupo de profissionais é do sexo feminino. 44,5% com curso superior e 60,4% são casados. 44,5% de 21 a 35 anos e 35,8% apresentam algum tipo de doença crônica. Pressão alta, tireoide, diabetes, asma, por aí vai. 45,3% dessa população aqui, dessa cidade, X aqui, apresentaram algum grau de ansiedade, 41% algum grau de depressão. A maior prevalência de ansiedade incidiu nos agentes comunitários de saúde e os médicos foram os menos acometidos. Os profissionais, né, dos agentes comunitários, 54,2% acusaram ansiedade e 10,5% dos médicos acusaram ansiedade, né? Enfim, mulheres, né? O fato da profissional ser mulher e casada tende a aumentar, né, os níveis de ansiedade e depressão nessa população. Ou seja, você ser um profissional de saúde já te predispõe, já aumenta a sua probabilidade de abrir um quadro psiquiátrico comparado com o resto da população comum, né? Bom, com relação ao suicídio, né? O suicídio é o ato humano de interromper a própria vida, né? Também sofre uma influência genética, né? Biológica, portanto biológica, e também uma ação do estresse ambiental. Então você tem uma predisposição, né, genética, hereditária, conjunto de genes anômalos funcionando, movido, né, sob influência do estresse, e aí a pessoa abre um quadro, né, de comportamento suicida ou para-suicida, né? Para-suicida é aquela pessoa que fica naquelas tentativas de suicídio até conseguir consumar o suicídio. Pois bem, no caso em particular dos profissionais de saúde, né, que ainda mais quem trabalha em serviço público, né, o número de profissionais reduzido, carga horária extensa de trabalho, então nível de estresse muito alto, nível de cortisol muito alto. E o ambiente por si só, né, estressante, né, o ambiente de urgência, emergência, por aí vai. Isso daí forma um caldo, né, um substrato de oportunidades para a pessoa ter comportamentos para-suicidas e suicidas, né? Lembrando que o suicídio, né, está entre as 3 principais causas de morte no mundo, né, numa população de 15 a 44 anos. Estima-se que por ano morram 750 mil a 1 milhão de pessoas em óbito via OMS, né? E no Brasil, a estatística do Brasil é que a gente tem que uma pessoa se suicida a cada hora. Então a gente no Brasil, a gente cataloga em média aí, por dia 24 suicídios por dia. Daí você chega, pega e faz as contas ao final de um ano para ver como é que fica isso daí, né? Isso é um dado trágico. Eu considero isso muito complicado, né? E você lida com pessoas, com os colegas que estão com depressão, né? Que estão sob estresse e tal. Então, e a pessoa verbaliza suicídio, você tem que parar para pensar em 3 coisas, nos 3 Ds, né? De desesperança, que a pessoa se vê sem saída para o problema dela.
o desamparo, né, que é aquela sensação de solidão em que ninguém se importa com ela, e o desespero, né, que a pessoa ela verbaliza isso, tipo, ela fala, eu não estou aguentando mais essa situação, não tem solução, eu quero acabar com tudo, né? Você tem que avaliar, né, o nível de medo que a pessoa, né, o tipo de pavor que está motivando a pessoa a ter esse tipo de comportamento, né? Porque na verdade o suicida ele está um sofrimento atroz, né? E a única forma que ele vê de finalizar aquilo é uma vivência que só a pessoa tem. Assim, quando eu atendo essas pessoas, só eles têm. Eles tendem a ver os problemas muito maiores até do que eles são, né? As pessoas ficam mais impulsivas, ficam à flor da pele, enfim. É necessário bastante cuidado com esse tipo de cliente, né? Então, a gente tem que avaliar, né, as falas de desespero. A pessoa vira e fala, não suporto mais essa rotina, né? Pessoas estão morrendo e eu não consigo fazer nada, e preciso sair do emprego, preciso sumir, desaparecer, né? Também tem que ser avaliada a questão do desamparo, né? Que a pessoa vira e fala, pô, ninguém se preocupa comigo, né? A chefia não me compreende, não me entende, e, bom, ninguém quer saber da minha vida, é melhor botar um fim nisso, né? É desesperança, como eu já falei, né, anteriormente, né, que a pessoa vira e fala, essa minha situação não vai melhorar, as coisas só pioram, eu tenho que dar um jeito de mudar, né? E aí, junto com isso daí, sobrevém a ideação suicida. Então a pessoa chega à conclusão que ela tem que pôr fim à própria vida. Isso pode ser um pensamento vago, a pessoa fica lá vagando, divagando sobre aquilo, fica ponderando, eu podia botar fim e tal, né? E aquela ideia vai se consolidando, e a pessoa vai chegando à conclusão que tem que botar fim à própria vida mesmo. Aí ela decide e começa a planejar, né? E aí quando a pessoa decide, começa a planejar, é aquela fase de calmaria, tipo assim, a pessoa está passando naqueles momentos de tensão, dias ou semanas antes, e do nada a pessoa tem aquela calma, aquela calmaria, né? Aí fala, pô, fulano melhorou. Fulano melhorou e tal. Negativo. Na verdade, fulano já decidiu, está planejando, está resolvendo a vida para deixar testamento resolvido, pagar as dívidas que puder, não deixar nada para os entes queridos. Já vai planejar comprar os equipamentos que ele precisa para poder executar e vai finalizar e executar o plano dele. Essa que é a questão. E nesse momento a família relaxa, os colegas relaxam. Não, fulano está melhor, isso aí ele falou aquilo ali, besteira. Negativo aí que ele vai executar mesmo. E, infelizmente isso é corrente, isso é muito comum. Então a equipe, quando reconhecer os 3Ds que eu mencionei aqui, é bom estar recomendando o colega buscar, né, o serviço de saúde mental mais próximo que ele puder, né? Nem que seja lá o CVV, antigamente era Legião da Boa Vontade, agora é CVV, né, Centro de Valorização da Vida, né? Nem que a pessoa ligue, converse, pelo menos um primeiro momento, um primeiro atendimento nisso daí, né, para depois ser encaminhado para um profissional de saúde mental específico, psicólogo no primeiro nível e tal. E se a coisa for mais pesada, né, tem que ser com psiquiatra, né, no nível intermediário, se bobear até internar, né? Porque a pessoa, quando ela consolida, quando ela decide e ela planeja, essa pessoa tem que ser vigiada. E a família não tem perna para isso, né? Os amigos, o esposo, os filhos ou a esposa não tem perna para isso. Então, eu sempre recomendo a internação. Num caso assim, quando a pessoa consolida, que ela tem uma tentativa real, né? Tem pacientes que provocam automutilações assim, em vasos importantes, toma uma carga absurda de tóxico, de chumbinho, racominho, lá vai, né? Quando a pessoa fica ali na beirada, ali na derrapada da morte ali, eu recomendo internação. Eu não recomendo ninguém, seja psicólogo, seja colega psiquiatra, ou médico em geral, querer encarar essa torada sozinho e falar, não, eu vou tratar, não. Eu recomendo internação com a equipe 24 horas de vigilância em cima da pessoa, que eu acho que é muito mais seguro, né? Então é muito importante, né, a equipe identificar, né, os 3Ds, chamar a pessoa na responsabilidade para ela poder se tratar, encaminhar para o tratamento e avisar os familiares dela, né? E aí
a gente tem que avaliar a intensidade do pensamento suicida, né? Se a pessoa está falando da boca para fora, mas também não pode menosprezar. Se é uma ideia vaga, né? Se é uma ideia vaga ou se é uma decisão. Não, realmente eu tenho que pôr fim à própria vida. Aí tem que encaminhar, né, a pessoa. Avaliar também, né, o ambiente psicossocial da pessoa, do sujeito, né, como é que está a vida financeira dele, né, que é um fator, se a pessoa estiver endividada, é um fator que vai empurrá-la para o precipício. Se tem quadro de violência doméstica, uso, abuso de drogas, isso aí também ajuda a empurrar a pessoa para o precipício. Infelizmente, muitos profissionais de saúde podem até não usar drogas ilícitas, né, maconha, cocaína, crack, por aí vai. Mas como também trabalha em hospital, em centro de saúde, enfim, tem acesso a outro tipo de droga, né? Os anestésicos, os analgésicos opioides, né? Os fentanil da vida, esse tipo de morfina, né? Esse tipo de situação, que também a médio e longo prazo, né? Quando a pessoa usa esse tipo de droga, né? Os opioides, que acaba por induzir episódios, né, acentuar quadros depressivos, dissolver o juízo crítico da pessoa, e a pessoa vai lá e finaliza o serviço dela, finaliza o fim trágico dela, né? Aquilo que ela tanto almeja e planeja, né? Então fica a dica: se a pessoa tiver um risco baixo, com divagações, ponderações, né? Eu não sei se vou, não sei se fico, né? Não, eu acho melhor não e tal, ainda dá para ser abordado por nível psicológico. Mas se a pessoa vira e fala, já tem ideia consolidada e já não vê tanta diferença entre viver e morrer, aí já encaminha para o psiquiatra lá avalia o que vai fazer com o sujeito. E se a pessoa verbaliza, né, que desejo mesmo, primeiro, não vou me matar, isso mesmo, já está tudo planejado, você chega lá, o camarada comprou corda, comprou, ou seja, veneno, ou comprou até uma arma de fogo. Tem gente que compra clandestinamente arma de fogo e tal. Para ser um sujeito desse, ele vai finalizar, ele vai executar o serviço dele. Então a gente recomenda que a pessoa seja internada numa unidade, né, de atenção especial mesmo, em psiquiatria mesmo, né? Seja numa clínica, se a pessoa tiver um plano de saúde. Bom, no serviço público aqui no Espírito Santo, o único lugar que a pessoa pode correr para um caso desse é o Adalto Botelho, né? O antigo Adalto Botelho, o pronto-socorro do CAN, né? Para de lá ela ser direcionada para algum local, né? E isso daí é uma situação complicada, que a gente não tem leitos ainda suficientes no SUS para poder abarcar essas pessoas, né? Boa parte dos CAPs não estão preparados, eles não têm leito de hospital para poder resolver essa demanda crescente, né? Eu faço plantão lá no antigo Adalto Botelho, no PS do EAC. É muito comum, pelo menos um terço dos pacientes lá, quando você chega no plantão, 25% a um terço, ser tentativa, né, de suicídio, é muito comum. E é um problema de saúde pública que não pode ser ignorado, né? Tanto na população geral quanto na população da área da saúde, né? Não pode ser negligenciado. Enfim, era isso que eu estava tentando, fiz aqui um resumo aqui para poder passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, estou a posto. Ô, doutor, bacana, hein? Importantíssima aí a sua fala. Vou deixar aberto aqui agora se alguém tiver alguma pergunta. Eu vi aqui uma pergunta, doutor. A Maria Conceição perguntou assim: doutor, o senhor trabalha ainda no EC, Hospital Estadual de Assistência Clínica, referência em psiquiatria do Estado? Ainda sim, trabalho. Oh, bacana. E aí, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse aí as considerações finais aí, mostrando, né, guiando aonde essa pessoa pode conseguir uma ajuda já de imediato, caso ela precise aí, algum profissional daí que esteja vendo.
ele precisa de uma ajuda agora, qual que seria o passo a passo aí para ele estar iniciando um processo de tratamento? Bom, é uma pergunta complicada porque a gente tem que pensar se a pessoa tem plano de saúde, né? Ou se a pessoa vai depender, é SUS dependente, né? Ou se a pessoa tiver. Porque profissionais, assim, para tratar, mas aí que tá, a pergunta que eu quero saber é a seguinte: é a pessoa na iminência de cometer o ato suicida? Ou buscar um tratamento para um quadro depressivo? Um tratamento de um quadro depressivo, no caso. Não, um quadro depressivo, bom, a pessoa ela pode buscar o profissional, né? Seja via plano dela, ou tem profissionais né, de vários preços no particular. Antigamente, psiquiatria é uma coisa muito cara. Agora, a psiquiatria ela tem os profissionais que atuam até em clínicas mais populares, né? Então, tipo assim, é uma coisa que as pessoas hoje em dia têm mais acesso do que no passado, né? Entendi. No SUS, Hoje então é mais fácil o acesso. o SUS é uma coisa muito complicada de conseguir, viu? Tem pessoas aí que estão na fila para psiquiatra 3, 4 anos, né? Se for depender do SUS mesmo, eu quero um tratamento SUS puro sangue. Tá bom, beleza, você vai esperar um pouquinho. Mas não só na psiquiatria, né? Todas as especialidades estão assim, infelizmente, né? Bom, tá aí então, né? A Maria também perguntou aí uma outra coisa. Depressão é quadro hereditário? E outro, familiar que tem outro pode desenvolver? Na verdade, olha só, os quadros mentais, a pessoa ela não tem aquilo que eu falei no início, ela não tem uma herança direta. Não é porque o pai é deprimido que o filho vai ser. É trauma. O que a pessoa herda, o que as pessoas herdam é um conjunto de genes que aumenta a probabilidade da pessoa adoecer. A pessoa herda uma vulnerabilidade. Entende? A pessoa herda uma constelação de genes que são eles atuando em conjunto, dependendo do nível de estresse que a pessoa passa ao longo da vida, vão abrir o quadro psiquiátrico. Seja ansiedade, pânico, toque, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e por aí vai. O mecanismo é mais ou menos o mesmo. Bacana, bacana. Tem uma pergunta interessante aqui também, interessantíssimo, da Renata. Diante a trajetória dos últimos anos da enfermagem específico, essa categoria tem muito adoecido. Há caminhos coadjuvantes com o tratamento psiquiátrico e psicológico que podem ser utilizados juntos? Bom, tem. A gente sabe que, por exemplo, aí é aquela coisa meio que é difícil de pôr em prática, né? Por exemplo, atividade física, uma rotina de atividade física. Se a pessoa conseguir implementar uma rotina de atividade física na vida corrida que elas têm, é um fator de escape, né? Se a pessoa evitar determinadas substâncias, café é uma delas. Por incrível que pareça, café aumenta muito a ansiedade, né? Eu estou falando do café de um jeito, de um modo desbragado, né? Noites mal dormidas, se a pessoa puder dormir boa parte das noites em casa, descansar, né? Alimentação, né? Evitar alimentos multiprocessados que induzem um quadro de inflamação, né? Os multiprocessados a gente sabe que eles induzem inflamação do organismo. E quanto mais inflamação a pessoa tem, mais predisposta a abrir quadros depressivos ela está. Né? Então, se a pessoa tem uma dieta muito rica em carboidrato, muito farináceo, ela tem essa propensão de inflamar e ser um somatório. Não estou dizendo, então quer dizer que se eu comer então uma macarronada eu vou deprimir. Não, não é isso. Mas você come um alimento multiprocessado, somado, uma vida estressante, uma vida sedentária, uma vida financeira caótica, entende que só vai botando pedras no caminho e isso aí a médio e longo prazo pode abrir um quadro depressivo. Não vou dizer que vai, a gente fala que pode abrir.
A probabilidade de abrir o quadro, ela aumenta. Aí você pega a pessoa que tem 2 ou 3 turnos de trabalho, come mal, dorme mal, não se exercita, tem problema com o marido, filho, pai, mãe, cachorro, periquito, uma vida familiar caótica. Uma hora a pessoa vai fadigar, né? Uma hora essa pessoa vai cair, né? E aí ela pode estar ficando propensa a abrir um quadro depressivo. Muito importante aí a fala do doutor. Queria agradecer, doutor Rômulo, aí, pela sua disponibilidade, por esse assunto aí, essa conscientização. E, como eu disse ali anteriormente, né, vamos colocar a hashtag Foco na Saúde e que essa live sirva de direcionamento para os profissionais da saúde, que muitas das vezes sofrem sozinhos, né? E que se espalhe não só para os profissionais da saúde, mas para todos nós, né? Que precisamos de cuidar da nossa saúde mental, que é muito importante, e essa geração que a gente vive é uma geração adoecida. Então, vamos trabalhar isso daí. E muito obrigado, doutor Romulo, tudo. O prazer foi meu. Beleza? Aí eu vou chamar agora o doutor Edson para estar conversando com a gente aqui também, um pouquinho. Então, um abraço, doutor. Eu só não sei se ele vai conseguir acessar, porque ele está com um problema na internet. Então, caso ele não entre aqui, eu vou estar finalizando, vou deixar essa live salva e que todos venham enviar para outras pessoas que não teve a oportunidade de ver hoje, que estavam no trabalho, atendendo, que essas pessoas elas venham direcionar, né, a soluções de enfermagens. Faltou ela. Tá chamando então as soluções de enfermagens para estar falando um pouco aqui. Doutora Karina, né, vai estar falando sobre estresse e ansiedade relacionado à sobrecarga do trabalho. Tá fazendo um convite para ela aqui. Doutor Romulo, se eu puder estar encerrando aí, é só o senhor que consegue estar saindo, tá bom? Tá vendo? Onde é que eu aperto aqui? Tem algum xizinho aí em cima no botão? É só apertar no xizinho aí, ó. Falou. Valeu. Bye, bye. Vou chamar agora Soluções Enfermagens. Enquanto isso, coloca aí, ó, hashtag Foco na Saúde. Karina, te chamei. Boa noite, minha querida. Olá, Tá escutando a gente? sim. Tá me ouvindo? Oi, me ouve? A gente não está te escutando. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, agora sim. Pode se apresentar aí, tem fone, 15 tirei o minutinhos fone. para falar aí o que você quiser, minha querida. Um abraço. Tá, joia. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite, né? Na verdade, é um prazer estar aqui hoje para falar de um tema que é extremamente relevante para a equipe de enfermagem, que é o impacto do estresse e da ansiedade relacionados à sobrecarga de trabalho, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Karina, eu sou enfermeira, eu tenho uma empresa junto com meu marido chamada Soluções Enfermagem. A gente presta consultoria, palestra, treinamento em empresa, cursos de qualificação e aperfeiçoamento também na área de enfermagem, né? Tem experiência, tá, gente? Bastante experiência em docência, tanto no nível técnico quanto na graduação. Hoje nós vamos conversar a respeito aqui de uns desafios que nós temos na enfermagem, que nós enfrentamos no ambiente de trabalho, no dia a dia.
Primeiramente, a gente vai falar a respeito do estresse e ansiedade, que é uma reação natural, né? O estresse é uma reação natural do nosso corpo, a desafios, pressões, mas quando isso é um efeito prolongado, pode gerar ansiedade, afetando tanto a saúde física quanto mental nossa. No ambiente de enfermagem, gente, a gente lida muito com muita responsabilidade, o que pode levar à sobrecarga emocional, né? A carga horária e demandas físicas, gente, muitas vezes somos exigidos além do que o nosso corpo pode suportar, não é verdade? Se a gente parar para pensar, turnos longos, falta de pausas adequadas e a constante movimentação física também afetam muito a nossa saúde. E esse impacto psicológico, gente, além do desgaste físico, o impacto emocional de lidar com vidas humanas, situações de emergência, a pressão de evitar erros, né? Também são estressantes. Essa, como é que a gente fala? A hipervigilância. Oi, voltei. Estão me ouvindo? A hipervigilância, né, gente? Isso pode levar a sintomas de ansiedade, de insônia e até de depressão. Estudos recentes mostram, gente, que 70% dos profissionais de enfermagem relatam níveis elevados de estresse no ambiente de trabalho. E quase metade desses profissionais já experimentou sintomas de burnout. A pronúncia é essa. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, doutora, pode continuar. Tá, obrigada. Os sintomas de burnout, né? Isso gera muita dúvida. Ai, como é que eu vou pronunciar essa palavra e tal? Na verdade, a gente pronuncia burnout, que é um famoso psiquiatra, tá? As consequências para a saúde e o desempenho, né? Problemas de saúde física. Esse estresse por tempo prolongado, ele pode aumentar o risco de hipertensão, problemas cardíacos, dores crônicas, enfraquecimento do sistema imunológico, e aí a gente ir sentindo assim, vários, desenvolvendo outras doenças secundárias, né? A ansiedade crônica, gente, ela pode levar a quadros de depressão, síndrome do pânico, burnout, comprometendo o bem-estar geral e a qualidade de vida. E as consequências disso para o trabalho? Quando nós estamos estressados, nosso desempenho faz o quê? Cai. Cometemos mais erros, temos dificuldade de concentração, podemos resolver relações de trabalho conflituosas, tomar muito cuidado, afetando toda a equipe. Então, assim, eu venho falando de todos os profissionais, fazendo agora um compilado do que todos os profissionais vieram falando até agora, que é o pedir ajuda, né, gente? Então, como que a gente pode gerenciar esse estresse e ansiedade? As estratégias, o que eu posso usar? Autocuidado, gestão do tempo. É essencial reservar momentos para autocuidado, gente. Seja praticando exercício físico, uma alimentação saudável, priorizando sono de qualidade. Além disso, aprender a delegar algumas tarefas, né? Gerenciar o tempo de forma eficaz pode reduzir essa sobrecarga. Técnicas de respiração também, desenvolvimento de resiliência, porque na nossa vida nós temos mais, como é que eu vou dizer, percalços, mais dificuldades, né? Do que momentos bons. Então, a resiliência é a capacidade de se adaptar e superar adversidades. Desenvolvê-la pode ser um grande diferencial para os profissionais de enfermagem. Participar de grupos de apoio, investir em capacitação contínua, manter uma rede de suporte com colegas também são formas de aumentar a resiliência. É fundamental encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Estabeleça limites assim saudáveis, sabe? Separe um tempo para atividades de lazer, momentos com a família e amigos. O descanso adequado fora do trabalho ajuda a recarregar as energias também, tá? E o papel das instituições, gente, das lideranças diante disso. As instituições de saúde têm um papel crucial para desenvolver o bem-estar dos seus colaboradores, né? Programas de apoio psicológico, políticas para carga horária mais flexível, uma cultura organizacional que valorize o autocuidado, líderes de enfermagem
enfermagem devem ser sensíveis às necessidades das suas equipes, a comunicação aberta, reconhecimento do trabalho bem feito, a criação de um ambiente de suporte podem diminuir o estresse e aumentar a satisfação no trabalho. E aí, gente, ao adotar essas técnicas, né, de respiração, apoio a um colega, praticar um diálogo aberto com a liderança, o estresse pode ser reduzido e a saúde pode ser o quê? Preservada, né? Afinal, hoje nós discutimos esse impacto do estresse e da ansiedade sobre a equipe de enfermagem, as consequências desse desgaste, algumas estratégias práticas para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. O que é fundamental? Cuidar de si é o primeiro passo para cuidar bem dos outros. Se eu não consigo cuidar de mim, é muito complicado eu cuidar de outras pessoas. Ao reconhecer essas limitações e adotarmos uma postura ativa pelo equilíbrio, garantimos não só a nossa saúde, mas também a qualidade dos cuidados que nós oferecemos. Gente, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Vocês têm alguma pergunta? Quero agradecer a todos pela atenção, pela participação. Espero que as informações compartilhadas aqui possam ajudá-los a enfrentar os desafios do dia a dia com mais leveza, mais tranquilidade. Se tiverem perguntas ou desejarem conversar mais sobre o tema, estou à disposição. Segue a gente lá nas Soluções Enfermagem, é só mandar um direct ou me seguir ou mandar um direct no meu pessoal, que é @Carina com K e 2 N's, Eupídio, tá? Um abraço. Boa noite, gente. Ei, Boa Gustavo. noite, doutor. Muito Tem obrigado, hein? alguém me ouvindo, Gustavo? Todo mundo tá ouvindo. Coloca aí, hashtag foco na saúde, hein? Foco na saúde, isso aí. Tá joia, Gustavo. Um abraço. Se tiver alguma Tchau. pergunta, gente, pode ficar à vontade. Um abraço. Com Deus. Obrigado pelo convite. É joia. Posso sair? Só apertar no xizinho em cima aí do botão na parte direita do celular, tem um xizinho, só apertar nele. Tá, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Quase acabando aqui a nossa live. Faltou o doutor Edson, porém o doutor Edson está com um probleminha aí na internet, ele não vai conseguir estar participando. Mas vamos ter outra oportunidade também, vamos definir aqui no Instagram para estar fazendo live com profissionais aí, pelo menos uma vez a cada 15 dias, para trazer assuntos assim relevantes para vocês. Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acharam. E também agradecer todo mundo que colaborou de alguma forma para que essa live acontecesse. Temos alguns parceiros que vão sortear algumas coisas aqui pra gente. Então aguardem essa semana ainda no perfil aqui, ó. Siga esse perfil, que vai sair uma arte de sorteios e a gente vai sortear, ó. Olha só que coisa bacana, hein? O doutor Felipe, que é o psicólogo, vocês ouviram ele aqui, a primeira pessoa que falou, vai sortear 4 sessões de psicoterapia. 4 sessões de psicoterapia. O doutor Stefanelli da Silva vai sortear uma sessão de quiropraxia. E a clínica harmônica a harmônica clínica da Cássia vai sortear uma sessão de limpeza de pele. E a terapeuta Levi vai sortear uma sessão de hipnoterapia. Então aguardem durante essa semana aí, mais tardar até segunda-feira que vem. A gente vai estar soltando aqui a arte oficial dos sorteios. E para participar do sorteio vai ser simples. Você vai ter que marcar 2 amigos, compartilhar nos stories e pronto. Não tem mais o que fazer, é só isso, participar. Gente, quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui com a gente, a todo mundo que compartilhou. Vamos terminar aqui escrevendo hashtag foco na missão. Todo mundo aí, ó, hashtag foco na missão. A Renata já colocou hashtag foco na missão. A Maria já colocou hashtag foco na missão. Então vamos continuar com essa hashtag. Vamos finalizar nossa live.
Muito obrigado. Quero agradecer em nome da Cauis a todo mundo que colaborou, que participou, que deu um coraçãozinho, que indicou para um amigo. E até a próxima. Vai ficar salvo, tá bom? A live vai ficar salvo aqui. Então compartilhe com quem não viu, hein? Tchau, tchau.